Vamos então à mensagem de hoje, a reflexão. Está no Evangelho, no capítulo 5, no item 18. O bem e o mal sofrer. Quem é que aqui se encontra que nunca passou por uma dor, por um sofrimento? Todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento ou estamos passando. Mas como é que é esse bem sofrer e o mal sofrer? Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Quando ele disse isso, ele não se referia àqueles do sofrimento em geral. Aqui é porque todos que aqui se encontram em um mundo de provas e expiação. Nós estamos aqui para um aprendizado. E de alguma forma, nós sofremos por revolta, pelo desconhecimento da causa, por não queremos que a coisa seja da forma com que ela nos apresenta. Mas esse sofrimento, quando ele diz que o bem-aventurado os aflitos, que deles é o reino do céu, ele nos diz que poucos sabem sofrer. Que todos aqueles que estão nesse mundo sofrem. Poucos compreendem que somente as provas bem superadas poderão conduzi-los ao reino de Deus. Porque suportar não basta só orar. É preciso ter a fé divina, a crença em Deus e principalmente a compreensão e a sabedoria para entender aquilo que está nos ocorrendo. E para vencer esse sofrimento, é preciso que tenhamos a coragem, a resignação para vencer as tribulações. Nós não podemos falar de sofrimento se não falarmos da dor. Nós nunca podemos avaliar a dor de ninguém. Ela é única. Cada um tem a sua dor. E a dor que ele sente é grande para ele. É para nós. Então ninguém pode dizer: isso não é nada. Isso que está acontecendo com você vai passar. Realmente vai passar. Mas você não está sentindo o que ela está sentindo. Porque a dor é de cada um. Assim como nós não podemos tirar a dor de ninguém. O que nós podemos fazer é acalentar, é acolher, é estar junto daquele que esteja sofrendo, me dando um amparo, uma sustentação. Mas a prova não é minha, a prova é do meu companheiro, é do meu irmão que está ao meu lado. E nós precisamos contribuir para que ele possa sentir aliviado, que ele possa entender a sua dor. E essa aflição, ela começa, às vezes, com um simples mal-estar. Muitas vezes nós estamos com um mal-estar, nada está bom, nada na nossa vida está certo, e cada dia que eu faço uma coisa, isso me traz um desgosto, e aquilo nós vamos, com o tempo, alimentando, e passa a ser, a vida passa a ser para nós um sofrimento. Algumas dessas aflições, de algumas dessas desarmonias que nós mesmos construímos, ela pode nos levar até a depressão, a doenças emocionais. Então eu falo: meu Deus, mas como é que eu fui adoecer dessa forma? Se nós pararmos para pensar, quem causou tudo isso fomos nós mesmos, com o nosso pensamento. Alimentamos nele o sofrimento. E esse sofrimento, quanto nós mais alimentamos, maior ele se torna. E isso tudo está relacionado com a capacidade e a dor de cada um. Então não existe dor maior ou menor, mais ou menos de um ou do outro. A dor é de cada um. Mas alguns dizem: mas em outras situações, aparentemente, nós não merecemos sofrer. Por exemplo, as doenças congênitas que se apresentam. Como é que
se explica uma pessoa chegar a este mundo com uma doença já sofrendo? As doenças incuráveis que aparecem em tenra idade, como uma criança que está chegando a este mundo, que não fez nada, está sofrendo dessa forma? Como entender Deus nessa situação? Quantas vezes nós escutamos uma pessoa dizer: Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não deixava isso acontecer, isso surgir na minha vida. Como que vai acontecer com uma pessoa que trabalhou a vida inteira e ela de repente apresenta uma doença incurável, que hoje nós temos, que tem assustado muito, né? A doença do Alzheimer, as outras doenças mentais que têm surgido aí, que as pessoas nem tinham noção. Então, como isso acontece? Como explicar as mortes prematuras? Como entender Deus na sua bondade infinita com todo este universo de sofrimento que a vida nos apresenta? Nesses casos, a procedência de todo esse martírio está atribuída à existência passada, e tão somente através da reencarnação é que nós podemos ter resposta para todas essas perguntas. É quando nós consideramos a pluralidade das existências. Então, nós temos que ter o entendimento que muitas vezes a causa não está agora, está em outras vidas, está no nosso passado, que nós não recordamos no momento. Se eu refletir de que nesta vida eu não tive esse tipo de turbulência na minha vida, porque aconteceu agora, com certeza está no passado. Então devemos interpretar o nosso sofrimento como uma espécie de punição? Será que tudo isso é castigo? Quantas vezes não faz isso porque Deus castiga, não faz isso porque Deus pune. Olha que Deus vai te castigar, vai te punir, você vai ficar assim, você vai ficar com problema disso, daquilo, porque você fez coisa errada. Deus, sendo o princípio, está lá na Gênesis, no capítulo 3, sendo Deus princípio de todas as coisas, sendo sabedoria, bondade, justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Portanto, que ele é infinitamente sábio, justo, bom. Nada pode reproduzir que seja irracional, mau e justo. O mal que nós observamos não pode ser dele, a sua origem. Entretanto, o mal existe e ele está aí. Então, os males de toda espécie, seja físicos, seja morais, ele atinge toda a humanidade. Hoje nós estamos vendo tanta coisa através do noticiário, as mudanças, as transformações no mundo todo. Nós estávamos comentando sobre o calor. A Europa passaram por momentos terríveis. E nós também estamos passando por isso agora. Sejam nas regiões mais frias, em qualquer lugar. Há uma mudança que nós já não sabemos mais em que estação nos encontramos. Se é verão, se é primavera, o que é? Porque cada dia ela se apresenta de uma forma. E esse é um dos males que o homem pode evitar. Então, será que Deus está nos punindo? Ou somos nós que estamos destruindo aquilo que Ele nos deixou? Porque tudo que nos acontece tem uma causa. Seja na nossa vida, seja no mundo em que nós vivemos. Se nós encontramos aqui, era para nós construirmos e sermos felizes. Então, o mal que nós trazemos, aquilo que nós fazemos, nós também somos responsáveis por eles. E o que independe da nossa vontade, que é no caso dos flagelos naturais, dos tormentos que nos acontecem, também fazemos parte desse sofrimento, que de alguma forma nos chama a atenção para que nós possamos estar em alerta. E através dessas dores é que o homem também vai buscar a solução para os seus problemas.
Ele vai buscar os recursos que nós necessitamos para que aquilo não venha ocorrer mais. Né? Nós vimos assim, em casos de terremoto, quantos recursos hoje já se tem para prevenir o terremoto e as pessoas se prepararem para isso. Então, até disso, Deus nos dá a oportunidade de nós estarmos atentos para que nós possamos sofrer menos, para que o homem possa tirar da sua dor a melhor lição, o aprendizado, e fazer assim o nosso planeta progredir. Então, conforme o desenvolvimento da inteligência do homem, ele vai ter que buscar recursos para isso. E Leon Denis nos fala que a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente na senda do progresso. Então, é através da dor que nós aprendemos muita coisa. Foi através da dor, quando houve o Covid, que nós aprendemos a voltar para casa, para a nossa família, para buscar novas vacinas, para buscar olhar para o outro que está ao nosso lado, que está vivendo a mesma situação, que nós demos valor àquelas pessoas que nos auxiliam em casa, na limpeza, na cozinha, daquele que nos presta o serviço, quanto que ele tem de trabalho, que muitas vezes nós não paramos para observar que ele também cansa, ele também tem as dificuldades e tem os seus sofrimentos. Mas o Espiritismo fala que tudo isso que nos acontece, em geral, são as oportunidades de reajuste perante a lei divina, que é necessário, assim, através dessa dor, dessa aflição, desse sofrimento, compreendê-las e aproveitá-las não como um sofrimento, mas como uma lição. Quando nós perdemos alguém, perdemos entre aspas, né, porque nós permanecemos juntos, mas quando alguém desencarna, que vai para o mundo espiritual, a dor é imensa de quem fica, mas a dor também é grande de quem vai. E quando nós acreditamos em Deus e que Ele está presente em nossa vida, essa dor é amenizada. Vai curar? Não, ela vai ser amenizada. Eu vou aprender a conviver com ela, eu vou transformá-la em mais amor. Eu vou aprender, assim, a aproveitar dessa lição para que eu possa entender a dor do outro, a dor que eu estou passando hoje. Então, isso é muito importante. E o espírito de Camilo Xavier, no livro Se Era Eles de Volta, ele fala que toda essa aflição, na essência, é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que a experimenta. Quantas vezes nós disfarçamos esse sofrimento, né? E achamos que o sofrimento é a dor que está me maltratando, mas não buscamos a causa. E Emmanuel complementa essa mensagem dizendo: toda aflição do egoísmo é a egolatria. Toda aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime é o remorso que bate à nossa porta. A aflição do fanatismo é a intolerância. Da brutalidade chama-se violência. Da indisciplina, a desordem. Da vaidade, a loucura. Então, quando nós nos encontramos em desordem com a vida, nós somos chamados ao sofrimento. Por quê? Porque na nossa vida nós não paramos para pensar o que eu tenho feito da minha vida, seja ela dentro do nosso lar, do meu mundo doméstico, do meu lado profissional e também do sentimento. Como é que eu estou amando? Eu estou com a paixão ou eu estou amando? Ou eu enxergo o amor como posse, que é o que traz sofrimento, porque aí não é amor, aí é posse, né? Então, a origem do sofrimento humano, ele está nos atos cometidos pelo Espírito no passado ou na atual existência.
pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, a causa de todo o nosso sofrimento está relacionada com as nossas escolhas. Então, eu sofro hoje, não porque Deus está comigo e que deseja o mal para mim, mas eu nunca parei para pensar das escolhas que eu fiz na vida, o que eu escolhi para mim. Eu não posso reclamar. Eu vou reclamar para Deus o quê? Das minhas escolhas com a filha? Já foi feito. Vamos recomeçar? Vamos tentar novamente? E retomar esse caminho. Porque toda isso que nos acontece ainda é resultado da nossa imperfeição, que não sabemos usar adequadamente a liberdade de escolha. Então nós fazemos a nossa escolha não muito acertada quando sofremos, mas quando nós estamos no caminho certo, parece que uma força maior nos impulsiona. Fala, não, vai em frente, você vai conseguir. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. E aí não temos o sofrimento. Então, tudo aquilo que nos acontece, sejam as aflições físicas, sejam a dificuldade financeira, seja o sofrimento que o homem traz, a maior delas e que o atormenta muito mais é a dor moral. Ela é muito maior do que a dor física. Por quê? Porque a dor física, você toma um remédio, né? Vai lá, toma um lisador, uma dipirona, seja lá o que for, ela vai passar momentaneamente. Mas a dor moral, se nós não trabalharmos e vivermos com o nosso pensamento presos ao sofrimento, ela vai aumentar. Ela vai nos deixar cada vez mais em sofrimento. E esse sofrimento, ele pode ser evitado. É quando nós buscamos a nossa mudança de atitudes, quando nós começamos a trabalhar o orgulho, o egoísmo, a ambição e os excessos em tudo que nós temos de excesso na vida. Muitas vezes nós temos muito mais do que precisamos. E tudo aquilo que nós temos em nossa volta não é o suficiente para nós. E nós nos decepcionamos, porque a nossa felicidade não está nas coisas, não está nos bens materiais. Essas alegrias que nós temos de adquirir uma coisa faz parte do meu universo, mas ela é momentânea. Hoje eu tenho uma casa que me traz, realiza a minha satisfação. Daqui a um tempo passa, para mim já perdi o interesse. Eu quero uma outra casa. Então isso é quando me volto só para o lado material. Agora, quando eu adquiro, mas falo, nossa, aqui é o meu lar. É aqui onde eu me realizo. É aqui que é onde faz o meu crescimento. Então isso já é um bem. E quando nós percebemos o mal, fala assim, mas nem tudo é tudo mal ou tudo bem. Não, o mal é o mal, é a ausência do bem. Se existe o bem, o mal não está presente. Então nós temos que estar bem cientes do que é bom para mim, o que é mal e o que é o bem. O bem é aquele que está de acordo com as leis divinas. O mal é aquilo que não faz parte das leis divinas. E onde existe o bem, forçosamente, o mal não existe. Mas aonde está o mal, a dor se faz presente. E ela chega nos mandando um recado. A dor segue os nossos passos, segundo Leon Denis. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessas o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Fundamentalmente, a dor é a lei de equilíbrio e educação. Sem essas falhas do passado, elas recaem sobre nós com todo o poder, com toda a força, para que nós possamos recompor as nossas vidas em busca da nossa evolução. A dor física, ela passa, ela nos traz a sensação. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano está com
febre. Acha que é o fim do mundo, está com febre. Mas a febre é a sinalização de que algo não está bem no corpo. Então ela não é mal. Porque se não existisse a febre ou algum sintoma, como é que nós saberíamos que o nosso organismo não está funcionando bem? Né? E como é que ela, do sofrimento moral, ela nos produz os sentimentos. Mas elas acabam se fundindo, sentimento e sensação, e muitas vezes acaba se tornando uma coisa só. Então, ainda segundo Leon Denis, é muito difícil fazer entender aos homens que sofrimento é bom, porque cada um quer que ela seja da sua forma. Olha, Deus me manda, mas me manda leve, porque senão eu não vou aguentar. Ninguém carrega a cruz que não possa carregá-la. Deus não mandou, não nos dá provas mais difíceis que nós possamos ter. Então, o que eu preciso aprender é lidar com as minhas dores, é fazer dela um aprendizado. Porque até os grandes gênios da história também tiveram as suas dores, carregaram o seu sofrimento, mas eles fizeram das suas dores vibrar na alma, inspirou a nobreza do sentimento, a intensidade e traduziu em acentos que os imortalizou. Então, cada sofrimento deles, eles aprendiam com aquilo. E que foi, nós vimos o caso da Madre Teresa e tantos outros que passaram por dores. Nós temos, dentro do Espiritismo, Chico Xavier. Fala, nossa, esse homem era tão bom, ele devia estar sempre com a presença dos benfeitores. Não, ele também trazia o seu sofrimento e a sua dor. Mas, como Leon Denis nos sugere, suprime a dor e suprimireis ao tempo. E o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. E isso está um dos objetivos da encarnação. É nós superarmos a nossa dor. E Jesus disse através de João: tenho-vos dito isto, para que tenhais paz no mundo. Tereis aflição, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. E com certeza, se ele disse isso, é porque nós temos a capacidade de superar o nosso sofrimento. Então, o bem sofrer é tirar a luz de cada experiência e de cada lição, com paciência, perseverança e humildade. É o que muitas vezes nos falta, é reconhecer o que eu estou sofrendo. E diante dessas lutas, vamos fugir das inquietações, das perturbações que nos geram. Procure entrar em conforto com a prece, buscar a presença de Deus, os benfeitores, que com certeza nos trará o bom ânimo e a coragem. Vamos dominar a nossa paciência e a cólera e dizer com justa satisfação: eu fui mais forte, eu venci o sofrimento. Eu aqui cheguei porque busquei Jesus, busquei Deus na minha vida. E na página do Leon Denis, através das páginas do Leon Denis, ele diz o seguinte: o sofrimento não é inimigo como se acredita. É um companheiro que não sabe mentir. Temos nele a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando se afastam do caminho reto e resvelam para a sensualidade e para a decomposição moral, com o seu aguilhão o faz retornar o verdadeiro caminho. Então, todas as vezes que nós tentamos sair daquilo que está dentro da proposta das leis divinas, nós somos chamados à atenção. O sofrimento bate à nossa porta. Então, de tempo em tempo, nós temos algo que nos desafia na vida. Mas o mais importante do que isso é saber superá-los. E nós hoje temos o conhecimento para isso. Então, sejamos fortes e vamos vencer tudo aquilo que ainda carregamos de peso em nós. Vamos libertar o nosso coração das mágoas, do rancor, que muitas vezes trazemos conosco como um sofrimento. Perdoar é nobre,
porque quem perdoa, liberta. E isso, se nós não perdoamos, o sofrimento é meu. É uma das coisas que mais traz doença e sofrimento para o ser humano. Então, tenhamos a companhia de Jesus, a presença de Deus em nosso lar e em nossa vida. E com toda certeza, tudo na vida passa, o sofrimento também. Muita paz.